esse momento do cinema de hoje deve ser bem apreciado por vocês, porque o Sandro, sem dúvida, é um apreciador de filmes, e ter esse olhar psicanalítico que ele tem é muito bacana, tá bom? Então, com certeza, vai ser um ótimo evento aí. Olha, eu mais prejuízo, né? Eu mais um pouquinho de prejuízo para eu correr atrás, né? Eu não tenho dúvida de que você já saiu na frente, em disparada. Verdade. Eu fico muito feliz que o professor Marcos tenha falado sobre isso, porque eu gosto mesmo, eu gosto muito de cinema. E, vocês estão vendo, tem um pôster enorme aqui do Monty Python nas minhas costas aqui. É uma coisa que... Hã? Bom para nós, né? Para nós, Ibamar, boa. É algo que me acompanha desde criança. Sou rato de locadora, trabalhei em locadora durante muito tempo. Entregou a idade agora. Alguns de vocês não devem nem saber o que é locadora. Eu sei. Os mais novinhos vão falando, nossa, o que é isso, né? Que assim, locadora. Demais. Como é que chama aquela famosa, professor Sandro? Lembra? Eu esqueci agora. Blockbuster. Blockbuster. E 100% vídeo. Isso mesmo. 100% vídeo. Eu trabalhei na rede 100%. Eu sou do interior, né? Eu sou de Mogi das Cruzes, né? E a gente não tinha essas grandonas lá, a gente só tinha as pequenas, né? As de bairro. E, eu mexo com isso faz muito tempo, gosto muito, assisto muito. E a psicanálise tem muito a ajudar a gente na compreensão subjetiva desses conteúdos de entretenimento, né? Então, até a gente pode falar de Ingmar Bergman, a gente pode falar de Hitchcock, mas se a gente apertar bem, até filme da Marvel a gente consegue tirar alguma coisa para psicanálise. Você sabe que teve gente até fazendo análise do Procurando Nemo? Procurando Nemo é sensacional para conversar, né? A gente pode até colocar algum dia, em algum momento, nas votações. Aí. Meu querido, o cinema agora pertence a você. Vamos lá? Já podemos começar? Aliás, vamos dar 3 minutinhos, Sandro? Eu dou sempre a tolerância de 5 minutos. São 19h32, vamos dar mais 3 minutinhos e a gente começa, tá bom? A Dani falou do Procurando Nemo, mas se pegar qualquer desenho da Pixar, a gente vai extrair conversa por umas 4, 5 horas, assim. Sem dúvida. O pessoal fala muito de Up, mas assim, você vai pegar Toy Story, a construção da criança, desenvolvimento... Verdade. Até o último Toy Story, a Pixar ela faz o storytelling dela, dos filmes dela, baseado numa estrutura psicológica, né, e emocional. Então, ela constrói a animação dela pensando em como isso vai refletir no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. É aconselhamento que eles têm mesmo. Eles vão buscar esse aconselhamento com profissionais da área para fazer as coisas direitinho. E não só em termos psicológicos, mas em termos culturais também. Aquele Viva, a vida é uma festa. Sim. Tem uma estrutura gigantesca para conhecer o México e como as pessoas lá lidavam com o Dia dos Mortos e tal. Então, dá conversa assim, para muita coisa também. Sem dúvida, Sandro. E tem uma aluna aqui, a Valéria é atriz. E não sei se a Val chegou. Conheço a Valéria. A Valéria é fantástica. A Vale? A Vale. Cadê? A Vale chegou? Acho que não. A Vale é uma pessoa que no ano que vem, Sandro, vamos convidar ela para participar de um cineminha e dar o ar da graça assim, para quem está do lado de lá, para quem atua, para quem trabalha com a interpretação. É muito legal também. E aqui a IPC gosta muito desse espaço de trazer o aluno para perto, de deixar o aluno mostrar o seu talento. Por isso que a gente tem ali no blog muitos textos de alunos aqui. Aqui já temos pessoas que escreveram lá. Deixa eu ver quem está aqui. Que já escreveu lá. Flávia, Rodrigo. André? Você levantou a mão? André também? Ainda não, né, André? Tem mais. Teve... Bora, André. André, vamos lá. Já falei teu nome, agora escreve. Corre atrás do prejuízo. Corre atrás do prejuízo. Mas, assim, a gente gosta muito de trazer... porque, assim, tem diversas formas da gente se expressar. Né? Pode ser na escrita, pode ser na arte. Então, a gente pode aproveitar o talento de vocês e trazer aqui para um olhar psicanalítico, para que vocês possam trazer aquilo que vocês gostam de fazer dentro da psicanálise. E uma referência para vocês, pessoal, é a seguinte. Lá para os anos, talvez o Sandro saiba explicar muito melhor do que eu isso, mas lá para os anos de 1980, mais ou menos,
começou uma febre ao se estudar o comportamento humano em relação aos desenhos e às publicações que eram feitas, né? Então, tem um livro muito interessante para quem quiser estudar isso, que se chama O Ponto da Virada. A Vila Sésamo, na verdade, né, eu sou bem jovem, então não é do meu tempo, tá? A Vila Sésamo, na verdade, ela foi um grande laboratório para estudar o comportamento das crianças. E muito de lá, muitas coisas que estudaram lá servem como referência para nós hoje. Então, só para deixar um livro para quem gosta dessa área também, de se aprofundar, é O Ponto da Virada. Não me lembro o nome da autora agora, mas é um livro muito interessante que mexe muito com o comportamento das pessoas. Tá? Sandro, você conhece esse livro? Conheço, eu não li, mas assim, tem muita referência dele. Eu vi um documentário sobre o Vila Sésamo e a preocupação que eles têm com todas as mensagens que são passadas em cada um dos episódios é gigantesca. O Karl Hamburger, ele trouxe um pouco dessa visão para o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Eles tinham essa preocupação gigante com o que nós vamos transmitir de verdade, o que essas crianças vão receber de informação, como isso pode reverberar na vida deles, não só para o agora, mas com os pais, com os familiares. A referência é sensacional, vou até procurar o livro, porque Vila Sésamo é fabuloso. Vou colocar aqui, deixa eu abrir, depois que a gente começar, eu vou abrir o chat e colocar o nome desse livro de referência para vocês. E eu sou fã de carteirinha do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Amo de paixão, Nini Companhia Limitada. Entreguei a idade também, mas não tem problema. Eu vi Vila Sésamo, eu tenho até uma camisetinha que eu ganhei quando eu tinha acho que uns 4 aninhos. Tão bom, tão gostoso, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo, tantas lembranças gostosas dessa época. Pessoal, vamos lá, vamos para o último cineminha do ano, né? Vamos fechar com chave de ouro aqui o ano de 2021. Tivemos tantos cineminhas, tantos eventos bacanas, tantos filmes interessantes que a gente trouxe o olhar analítico para esses enredos, para essas construções, para os personagens, para a história. E para esse final do ano, nada mais justo do que convidar uma pessoa que tem um know-how para falar sobre isso, que gosta, que estuda isso, que tem esse que se você é publicitário formado, né, Sandro? Então o Sandro tem, vocês vão ver, vão se deliciar aí com a apresentação e o discurso analítico acerca desse filme. E eu queria dar as boas-vindas aqui também aos alunos novos da turma 15, que já estão matriculados e que vai começar agora no dia 8 de dezembro, a última turma de formação desse ano, da EPC. Então, sejam todos muito bem-vindos, alunos da turma 15. Esse eu acredito que vai ser o primeiro evento que vocês vão assistir aqui da EPC, evento aberto. Então, vão se acostumando que os encontros do EPC são assim, são calorosos, são acolhedores, são cheios de troca. Daqui a pouquinho vocês vão estar conhecendo os alunos, mesmo que não sejam alunos da sua turma, você vai vendo um, vai vendo outro, em cada encontro vocês vão papeando, vão conversando. E isso é muito importante a vocês novos que estão chegando, porque vocês vão perceber no decorrer da caminhada de vocês que o network é muito importante. Nós precisamos estar próximos dos nossos pares. As trocas nos enriquecem muito. Então, sejam bem-vindos, alunos da turma 15, por mim, pelo professor Marcos, pelos outros professores aqui presentes, pelo professor Sandro e pelos colegas de caminhada aí, que estão nas outras turmas, que também, com certeza, acolhem vocês de braços abertos, porque quem está na EPC se acostuma com essa acolhida, né? E essa troca é muito bem-vinda sempre. Vamos dar início, então, ao último cineminha do ano com o professor Sandro Cavalotti. Sejam todos muito bem-vindos. Por enquanto, a gente vai fechar o chat, para a gente manter o nosso foco aqui na apresentação que o professor Sandro preparou, e depois a gente vai manter fechado, que é para estimular a nossa troca aqui, de fala e de escuta. Só no encerramento mesmo que a gente vai abrir para a gente dizer tchau, boa noite, adorei, fantástico, parabéns, etc. Tá bom? Mas as trocas vai ser aqui no tete-a-tete virtual. Sandro, meu querido, a palavra é toda sua. Então vamos, né? Lembrando sempre que só o que a Dani falou é fundamental. Esse aqui é um espaço de troca. A psicanálise é um espaço de troca, vocês vão ouvir o tempo todo um monte de gente falando sobre um monte de coisa ao mesmo tempo,
todos temos visões, todos temos perspectivas, todos temos que olhar as coisas de perspectivas diferentes. Então, toda a troca é fundamental. A estrutura do que a gente traz aqui para o cinema é assim, é uma visão para que a gente possa ampliar essa visão dentro da imagem subjetiva de cada um de vocês. Então, essas imagens, não tenho receio de trazer a imagem de vocês, o que trouxe vocês até aqui, as experiências individuais. A gente está falando de singularidade o tempo todo. Então, esse espaço é de vocês, esse espaço é para a gente construir algo, é para a gente se construir e vamos em frente olhando para as coisas de formas diferentes o tempo todo, tá? Não sei se tem alguém da Turma 13 aí, vocês estão acostumados a me ouvir, sempre fazer relações com o social, coisas assim, então vai ter aqui também, é fundamental que a gente fale sobre social sempre quando a gente tiver um espaço. E eu vou compartilhar a tela para a gente começar a conversar um pouquinho, tá? Tá todo mundo vendo? Peraí, eu acho que não é essa. Uma janela. É este, desculpem. Dani ou Marcos, me sinaliza se vocês estão vendo aí direitinho. Sim, Sandro, começou. Não está na apresentação, está na tela onde está dando para ver os próximos slides. Se você quiser passar como apresentação, tira a apresentação, isso. Agora você diminui a sala aqui onde a gente está e vai no PowerPoint. Aí no PowerPoint você coloca apresentação de slide do início. A hora que encher a sua tela com a apresentação do slide, tem uma telinha aqui no teclado, um botãozinho, que é com o desenho do Windows, aqueles quadradinhos. Aí você clica, ele vai minimizar e vai te dar a possibilidade de você voltar para a sala de aula. Deixa a sua apresentação de slide ali, ativa. Voltando para a sala de aula, conseguiu? Foi? Não, peraí. Voltando para a sala de aula, e você não vai no compartilhamento de novo. Ah, aê! Excelente. Pessoal, estou acostumado com o Mac, o PC às vezes me dá alguns travamentos, não me acostumei ainda, tá? Mas eu estou chegando excelente. lá. Tá Excelente. Pessoal, eu só vou pedir para que todos mantenham o microfone desligado, para que fique o áudio do Sandro bem bacana para nós, tá bom? Obrigada, bom cineminha para gente. Bom, vamos falar um pouco de Meu Pai, que é um filme que estreou ano passado. Da minha concepção, foi o melhor filme que eu vi o ano passado, é um dos melhores filmes que eu vi na minha vida. Um pouco disso é pela experiência que eu tenho e eu coloco na maior parte dos filmes que eu assisto, né? Minha esposa, às vezes, até fica pensando assim, cara, ele faz isso mesmo, mas eu faço. Eu não leio sinopses, eu evito ver trailer, e, na verdade, se tiver um ator bom e uma atriz boa e um diretor bom, eu já coloco na minha lista e vamos tentar ver isso sem o mínimo de informação possível. Por quê? Porque a experiência se torna uma outra coisa, se torna uma surpresa. Às vezes ela é benéfica, às vezes ela é boa, às vezes ela não é muito boa. Com Meu Pai, assim, foi uma coisa que eu senti poucas vezes na minha vida assistindo um filme. Porque além de ter o Anthony Hopkins, que levou o Oscar dele, o segundo Oscar dele, o primeiro tinha sido por Silêncio dos Inocentes, ele já tinha concorrido mais 4 vezes, no total ele participou com 6 indicações ao Oscar, então eu já tinha que ver o filme só pela presença dele. E a Olivia Colman, as pessoas não conhecem muito a atriz, mas ela é muito forte no cinema britânico. Ela participou de várias séries importantes, filmes importantes lá, e ela ganhou um Oscar em 2019 por um filme não muito conhecido chamado A Favorita. Mas ela também ficou conhecida por The Crown, que é uma série importantíssima para a história, que narra como é que é a ascensão da coroa britânica, que é bem recomendado assim, também de assistir em algum momento.
Voltando um pouquinho a falar da experiência do filme, eu não sei como é que vocês viram, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, mas a experiência do filme ela é muito focada numa estrutura teatral. O diretor e roteirista, um dos roteiristas, ele veio do teatro. E ele fez uma construção em que o subjetivo era importante para a tela. E isso é super difícil de fazer. Então você está assistindo o filme e de repente as coisas estão acontecendo, os atores estão participando e fazendo aquilo que eles fazem de melhor, e de repente você olha e fala, caramba, eu acho que esse quadro não estava aí. Ou essa parede não estava aí. Ou o que está acontecendo? Por que mudou a roupa dessa pessoa? Então você se sente assim, como se estivesse num sentido de perturbação. Você fica pensando o tempo todo assim, será que sou eu? Será que sou eu que estou com algum tipo de problema? Será que sou eu que estou assim confuso? Por que essa confusão dentro do filme? Será que isso realmente aconteceu? A cor daquela parede já não é mais a mesma. E eu acho que a experiência desse filme, acho que o objetivo foi alcançado. Por quê? Porque se a gente pegar a sinopse do filme, à medida que envelhece, um pai recusa toda a ajuda de sua filha, por mais que ela insista. E ele, então, começa a duvidar dos entes queridos, de sua própria mente e de sua realidade ao tentar compreender as mudanças que estão acontecendo em sua vida. Como o filme é baseado numa peça de teatro, ele escancarou assim, o espaço que teria de uma estrutura cinematográfica. Então, o diretor não teve medo de colocar o teatro no cinema, o que é uma coisa bastante impressionante. E dentro dessa sinopse, o diretor fez uma coisa incrível, a produção do filme, que já que vamos falar sobre a confusão de alguém, nada mais justo do que confundir também o espectador. E poderia, sim, ser uma coisa que poderia se sair mal feita, mal estruturada, mas ela é feita com maestria. Assim, a cada momento, a cada cena, a cada fala, a cada tique que o personagem tem, a gente se sente inserido dentro desse contexto do filme. E tornando toda essa produção, essa linha de produção do filme, em termos de cenários e tudo mais, um outro personagem dentro do filme, que é contar a história do Anthony Hopkins, desse pai, e o que estava acontecendo com ele. Por que ele estava recusando toda a ajuda da filha? Por que ele estava vivenciando as coisas daquela forma? Por que o olhar dele estava tão aturdido pela realidade? E, entretanto, conforme vamos avançando na contextualização do filme, identificamos que o personagem principal está elaborando sua realidade de uma forma diferente, com estruturas que mudam, formas que divergem, momentos que se repetem e até linhas do tempo que se cruzam, dando a entender que há uma linha cruzada entre a fantasia e a realidade. Isso é uma coisa que a gente vai sempre conversar em psicanálise, essa linha tênue entre a fantasia e a realidade, dentro do discurso analítico, dentro da associação livre. A fantasia ela é extremamente importante para que a gente possa exercer a nossa ocupação ali em termos de desenvolvimento do analisante. E o filme consegue trazer uma coisa assim, muito complexa de como é essa visão quando ela se perde, quando não há controle mais sobre ela, sobre não estar num setting analítico, mas olhar para o setting analítico interno, sabe? Como é que você vai conseguir lidar com tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo e como é que o passado mistura-se com o presente, que vai elaborar melhor o futuro. Então, toda essa estrutura criada pelo filme, dessa pretensa forma de visão diferente do personagem principal, ele fica o tempo todo transformando o ambiente, mostrando que aquilo é a mente do personagem principal. Então, é a forma que ele está vendo as coisas. Geralmente, quando a gente assiste um filme, a gente vê um filme com alguma problemática relacionada à saúde mental, a gente vê sempre o filme de uma perspectiva do terceiro, daquela pessoa que está olhando de fora. Então, como é que ela está vendo aquela pessoa com uma determinada situação de intenso sofrimento emocional? É tudo de fora. Agora, como a gente vai inserir essa visão de quem realmente está sofrendo?
de quem realmente está cruzando essa linha entre a fantasia e a realidade. Então, colocar... acho que o grande mérito, um dos grandes méritos do filme é colocar a gente na cabeça dessa pessoa, de como ela vê aquele momento dela, de como ela vê as coisas simplesmente mudando, na maior parte das vezes, na sua própria frente. Ela está ali e, de repente, não está. As coisas estão ali e, de repente, não estão. Aquele quadro, ele existia e, de repente, ele não existe. Quem é essa pessoa? O que essa pessoa me lembra? Então, o filme trabalha isso de uma forma extremamente expressiva e com o objetivo de colocar a gente na confusão daquele personagem para nos dar uma reação emocional que a gente não espera dentro do cinema, que é se colocar no lugar do outro. Então, olhar como espectador é uma coisa, olhar como o outro, estar nos pés dele é uma outra visão. Além de tudo isso, essa não diferenciação entre a realidade e a imaginação faz com que o personagem alterne passado e presente em suas mais variadas formas, inclusive na sua relação com as pessoas que fazem parte do seu cotidiano. Então, quem são essas pessoas que agora estão aqui? Elas são essas pessoas, mas de repente elas já não são mais essas pessoas. O que elas fazem na minha vida? Que tipo de contexto eu dou para cada uma delas? Que tipo de tratamento eu normalmente dou para uma pessoa que se diz ser minha filha? Então, há a percepção do pai por situações de perseguição, por exemplo. Quem viu o filme, espero que a maior parte tenha visto, existe uma situação relacionada a um relógio, em que ele começa a se sentir perseguido, alguém tirou algo dele, mas esse algo estava lá, então eu vou testar, ver quem tirou isso de mim, mas esse algo também talvez não estivesse onde eu deveria ter deixado. E ele sente sempre perseguido e numa situação de que alguém está pregando uma peça nele. A relação com a cuidadora também, como é difícil o trato de um cuidador, como é difícil lidar com esse esvaziamento do ser, essa mistura de processos que se fazem de uma forma tão simples e que, de repente, eles não existem mais. Demonstrando uma formação de estrutura paranoide em tudo e que tudo é dúvida. Então, essa construção desse personagem relacionado a essa estrutura paranoide fica evidente nessa relação com tudo e com todos que ele tem. Então, a casa dele, de repente, já não é mais a casa dele, o lugar onde ele mora já não é mais onde ele mora, as pessoas com quem ele se relaciona não são as pessoas, e, de repente, vem flashes de que aquelas pessoas existem, e que ele lembra daquelas pessoas, e que, ao mesmo tempo, ele revê muitos traumas do que foi construído em relação a essas pessoas. Então, é uma relação de passado-presente, assim, o tempo todo correndo no mesmo momento. Então, isso causa uma estrutura de paranoide, assim, uma estrutura de que você está sempre perseguindo, você se torna paranoico da sua própria fantasia / realidade, vamos dizer assim. E além disso tudo, tem as tais relações que incluem a filha dele, por exemplo. Ela tem a tarefa árdua de lidar com um luto denso, triste e deveras complexo, que é o luto do ainda vivo. A gente, em todos os momentos, todos nós vamos ter que lidar com a situação do luto em algum momento. E é um dos momentos mais difíceis pelos quais a gente tem que passar nessa vida, mas é inevitável e ele expressa bastante a nossa própria finitude e de como nós vamos continuar a partir daquele momento. Só que como é que a gente faz isso quando a pessoa ainda está viva? Como é que aquela pessoa que a gente conheceu, ficou, esteve junto o tempo todo, de repente ela não está lá e de repente ela está lá, no mesmo momento? Essa relação de construir essa estrutura de lidar com esse luto extremamente complexo, ela é sentida por todo mundo ao entorno daquele objeto, daquele sujeito. O tempo todo nós temos que lidar com isso e como nós vamos lidar com o sofrimento dele e, ao mesmo tempo, como é que nós vamos lidar com os nossos próprios sofrimentos. Então, devido à doença, há momentos em que a pessoa se faz presente, em outros ela está totalmente ausente, porque, na verdade, não há um adeus, há só uma dinâmica de perda e recuperação, de alegria e tristeza, de autonomia e completa necessidade. Então, você percebe que a gente tem que lidar com essas situações ambivalentes o tempo todo. Então, a gente não consegue dizer um adeus. A gente não consegue
olhar para aquele sujeito e conseguir nos impedir, porque ele ainda está lá em algum lugar. Ele se apresenta de vez em quando. Então, essa montanha-russa emocional que a gente passa nessa relação nesse caso do filme, com as pessoas mais velhas, por exemplo, que fica bem evidente, e a gente tem que falar sobre como a gente vai lidar com os nossos pais, os nossos avós, ela fica muito canalizada dentro da filha, dentro da situação do filme. Então, ela não consegue dizer um adeus, ela não consegue continuar a própria vida, ela se perde, ela se recupera, às vezes ela está alegre que ele está ali, de repente vê uma tristeza absurda, porque ele já não está mais ali. E dentro dessa subjetividade das pessoas representadas nessa filha, as suas próprias dores, o seu próprio sofrimento psíquico, os seus próprios traumas, a sua relação com aquele sujeito que acompanhou a sua vida toda e que teve seus momentos complexos na infância, porque todos têm, e a gente tendo que lidar com isso o tempo todo, e de como nós vamos transformar isso em afeto de uma forma positiva. E existem momentos em que a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue transformar isso numa coisa positiva. Por quê? Porque estamos muito cansados, porque a nossa relação com as outras pessoas está complexa, as nossas relações com as outras pessoas, até dentro do nosso próprio casamento, precisam passar por uma compreensão desse momento, e é um momento que não termina, é um momento que não vai para lugar nenhum, e de repente ele reaviva uma chama. Então, essa estrutura que nós temos de lidar com esse momento pessoal e extremamente singular é muito difícil. E o filme retrata isso na figura da Olivia Colman, de como a gente pensa às vezes que ela não é uma pessoa boa e, na realidade, assim, a gente começa a julgar, e o passado dela, a relação que ela teve com o pai dela é só deles, só eles sabem o que eles sentiram. Então, a gente fala aqui do individual também. Pensando no filme, na minha concepção, ele expressa muito a difícil tarefa de se colocar no lugar do outro. Assim, em que momento a gente consegue transformar a nossa maneira de pensar, a nossa perspectiva, os nossos olhares, em uma visão da visão do outro. E trazendo um pouco isso para quem vai se tornar, vai fazer a análise clínica, é algo que a gente faz a cada sessão, que é entender aquela dor individual, por mais que a gente tenha valores, por mais que a gente tenha religião, por mais que a gente tenha a nossa forma política de olhar, não é aquilo que a gente tem no setting analítico, a gente tem simplesmente o abraçar o outro, o responder de uma forma subjetiva àquele sofrimento que é só daquela pessoa, e que por mais simples e por mais assim pueril que em alguns momentos possa parecer, dentro dos nossos valores pessoais, ainda assim é uma dor individual. Então o filme fala muito sobre essa difícil tarefa de se colocar no lugar do outro. Como é que a gente vai olhar para a filha às vezes? Porque como é que a gente vai olhar para o pai? O que é aquele pai passando por aquele momento de confusão? Os tiques, a maneira de ele se comportar, a maneira de ele se vestir, sabe? Em todas as famílias, em algum momento, a gente vai ter que passar por uma situação dessa. Então, será que tal alteridade, esse olhar para o outro, é simples assim? E o filme traz essa dor o tempo todo sobre como a gente vai lidar com esse assunto de se colocar no lugar do outro, porque não é nada simples. A partir daqui, eu trouxe alguns pontos para a gente poder debater um pouco mais, conversar um pouco mais, porque eu acho que o objetivo maior é a gente olhar para o filme de uma maneira bastante extensa, tá? Então, e não há um direcionamento direto para o Alzheimer, mas é intencional, é para que o debate seja abrangente. Então a gente não vai dar um nome para aquilo, porque aquilo, quando a gente dá um nome, a gente começa a trabalhar em cima daquele nome específico. E é muito do porquê a gente também não diagnostica dentro da psicanálise. Porque se a gente diagnosticar e dizer para o analisante você tem isso, a gente sempre vai circundar esse isso colocado para ele dentro da psicanálise. Então, mesmo você olhando de uma forma diagnóstica, você analisante, você o analista, meu ato falho aqui, você analista,
Você pode olhar para algumas formas de colocar nome para as coisas, mas isso torna o debate, torna a análise mais engessada. Então, a gente não diagnostica por causa disso. E o filme faz isso de uma forma muito inteligente. Para quê? Para que a gente fique debatendo a situação e não a gente debata os sintomas. E a gente não debata apenas o que poderia ser aquela doença. Mas, assim, há um direcionamento para isso, mas deixou um espaço bastante abrangente para a gente conversar. E há bastante elementos para a relação com as formas demenciais. Então, como é que a gente vai olhar para isso sem pensar nas formas mais demenciais? As pessoas que estão aqui nas turmas se inicializando, durante o curso, a gente vai falando sobre tais formas de psicopatologias, a gente vai abrangendo isso mais para frente. Mas o filme trata isso de uma forma muito intencionalmente aberta, para que a gente não foque apenas no que pode estar causando aquilo, mas na dor daquele sujeito. Uma outra coisa que eu acho importante a gente conversar, que a importância da linguagem e do simbólico no filme é fundamental. Então, o quadro que não existe, a forma que os móveis são posicionados, a cor da parede, até a luz tem uma função ali dentro do filme. E, como eu disse antes, o espectador é inserido intencionalmente na confusão do personagem principal. O filme quer que a gente sinta a dor dele. O filme quer que a gente se compadeça e entenda e se coloque no lugar daquele sofrimento. Essa relação da inversão, quando precisamos começar a cuidar de nossos pais, por exemplo. A maneira que temos que lidar com as mudanças de autoridades. Então, quando a gente fala de mudanças de autoridades, eu sempre fui cuidado, de repente eu tenho que cuidar. Será que a gente consegue relacionar isso de uma forma positiva? Eu quero estar naquele papel? E são perguntas assim que podem parecer frias, mas elas são extremamente importantes para que a gente obtenha essas respostas. A gente faz uma relação de construção desde as fases psicossexuais e tudo mais. Vocês já viram boa parte disso. Esse desenvolvimento do Édipo, a nossa construção dentro a construção do nosso ego, do nosso superego, do nosso id. E será que a gente quer estar nessa posição inversa? A gente sempre foi cuidado, a gente sempre olhou para os pais de uma determinada forma, de repente a gente tem essa responsabilidade. Será que a gente quer ter isso? Algumas pessoas se saem bem, algumas pessoas não se saem tão bem, mas todas acabam passando por uma situação parecida com essa. Exatamente porque somos seres que convivem com outras pessoas. E a gente vai ver muito disso em análise. O nosso desejo sendo colocado de lado pelo desejo do outro, que é também uma inversão dessas autoridades, dessas necessidades. A perda da experiência na relação com a nossa memória, aspectos cognitivos e referenciais. Então, todo mundo já se pegou em algum momento pensando assim, cara, eu esqueci isso. Por que eu esqueci isso? Sabe, as pessoas mais jovens ainda não passam por isso. Mas a gente, conforme vai envelhecendo, a gente vai tendo uma relação diferente com a nossa memória. Por quê? Porque a gente está preocupado com ela. Então, a gente fica colocando uma energia daquela estrutura de será que lembrei, será que não lembrei, por que eu esqueci? Então, começa a olhar para como está pegando nas coisas, como está olhando para as coisas, os nossos aspectos de referências do dia a dia, como é que eu me relaciono com outras pessoas, será que eu sou a mesma pessoa que eu era antes? E por que eu não sou mais essa pessoa? Então, toda essa experiência ela acaba sendo mudada nessa relação que a gente tem conosco. O reviver as dores, o sofrimento, a pena, toda a experiência é repetida a partir do esquecimento. Então, imagina aquele protagonista, imagina o Anthony Hopkins, sendo o personagem dele sendo colocado nessa situação de reviver o tempo todo uma dor. Aquele sofrimento que está querendo ser esquecido de alguma maneira, que está recalcado, que está lá no fundo, e de repente ele volta e a gente tem que enfrentar novamente. Reviver experiências positivas, mas também reviver experiências negativas a partir de um esquecimento. Então, o que nós temos que fazer em relação a isso? O que nós vamos olhar em relação a essa experiência de repetição? Tá? Lembrando que o Anthony Hopkins é um ator de 83 anos e ele próprio, ele lida com essas situações ele mesmo. Então, o que ele trouxe ali para o filme vai além de uma estrutura de ator,
foi ele colocando muitas das experiências dele, pessoais, ali. A imersão do espectador ao fazê-lo acompanhar a perda de si. Então, o filme traz isso muito conscientemente. Vou mostrar para as pessoas que não têm essa visão como é me perder, como é se perder, como é não ter noção mais de si, quem sou, o que eu gosto, como eu faço as coisas. E é extremamente efetivo o que ele faz ali. É extremamente emocionante você ver a forma em que o personagem está perdido e muitas vezes se recupera em pedaços. São partes que ele traz para si durante a projeção do filme e partes que estão quebradas, e é um quebra-cabeça gigantesco. Que o filme traz as dúvidas que nos faz levantar algumas dúvidas sobre nós mesmos. Então, olhando aquela dor, olhando aquele sofrimento, quem somos nós dentro desse processo? A gente vê muito disso em análise, a gente vai lidar com contratransferências, a gente vai lidar com situações diversas em que algumas coisas vão ser colocadas para o analista e ele vai ter que segurar aquilo, o velho suportar que a gente fala aqui dentro da escuta. Então, refletir sobre nós mesmos é um exercício trazido assim o tempo todo para nós em análise. É cansativo? É. Mas é extremamente importante para uma análise bem feita, para uma transferência bem realizada, para uma forma de escutar aquele sofrimento único de uma maneira assim, em que a pessoa se sinta acolhida. E o filme faz isso com a gente se coloca no lugar dessa pessoa que está sofrendo, dessa pessoa que está passando por um momento muito difícil, pelas pessoas que estão em volta dela. Existem até pessoas terceiras, vamos dizer assim, em que tentam dar soluções para colocar aquilo em xeque e encerrar aquela situação de alguma maneira. Então, a gente vai ver isso o tempo todo em análise, a gente vai ver tudo isso no set analítico, em que nós mesmos vamos ser colocados em xeque. E dentro desse colocar-se em xeque, a gente vai muitas vezes fazer como personagem do filme. Quem sou eu? Quem sou eu dentro desse setting? Quem sou eu como pessoa? Quem sou eu no meu entorno? Quem sou eu para o meu ecossistema? Quem sou eu para o meu social? Assim, o filme faz com que a gente se sinta dessa forma. Além de abranger, obviamente, toda a situação dessa perda de si do personagem principal, eu acho que é muito difícil a gente não sair desse filme pensando assim, como são as minhas relações? Como são os meus relacionamentos? E quando a gente fala de relações, não é só no aspecto do que a gente vive no dia a dia, é no aspecto efetivo como um ser humano mesmo, de expandir essas relações, de expandir esse discurso, de expandir essa vontade de se colocar no lugar do outro, que não é tarefa nada fácil. E quem sou eu? Eu trouxe até num destaque aqui, porque é algo que vai permear todo o seu percurso analítico a partir daqui. Que a gente se pergunta o tempo todo isso. E é importante que a gente faça essa pergunta. Porque a partir delas a gente vai desenvolvendo, porque a partir delas a gente vai entendendo o nosso desejo, a gente vai entendendo que é um desejo contingencial, que a gente vai passar dele para um outro momento, para uma outra coisa, para um outro objeto, para um outro sujeito. E esse quem sou eu, ele permeia todo esse debate nosso. Portanto, o filme ele traz assim uma situação bastante de a gente olhar para tudo que nos rodeia por uma outra perspectiva. Usar esses sapatos, assim, os sapatos do outro, não é nada fácil, não é nada estruturante assim em termos de simplicidade. É mais difícil do que a gente parece, do que parece para nós, mas assim, é importantíssimo, é fundamental e o mais importante, ele é transformador. E essa transformação ela é fundamental para que a gente possa tornar a psicanálise algo transformador mesmo do ponto de vista das duas pessoas, do analisando e do analista. Vamos lembrar sempre que é um trabalho em conjunto. E espero que vocês estejam trilhando esse caminho, enxergando pequenas coisas, porque a gente faz o possível aqui para trazer esse debate, para a gente conversar mesmo. E eu acho que o cinema, o entretenimento de uma forma geral, por mais simples que ele seja, ele pode ser algo que possa abrir as nossas cabeças.
Portanto, aqui foram só alguns insights, foi só uma pequena apresentação. Vamos conversar um pouco e debater? Eu acho importante. Fantástico, Sandro, excelente, lindos slides, um primor, cada colocação, o seu jeito de falar, incrível, superando as expectativas. Muito obrigada. Pessoal, vamos às trocas agora. Eu acho que todo mundo tem um monte de pergunta, todo mundo tem alguma coisa para colocar. O que eu vou pedir aqui? Nós temos o tempo de 1h30, 1h40, mais ou menos, tá? Começamos 7h30, 7h35, são 20h10. O que eu vou pedir aqui? Vamos levantando as mãos, aí a gente, automaticamente, o Google Meet faz uma sequência das mãozinhas levantadas e a gente vai pedir cerca de 1,5 minutos, 2 por pessoa, para expor a sua dúvida ou a sua percepção, para que todos possam falar e que a gente consiga fazer uma troca bacana aí, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver qual que é a sequência aqui. Paulo, depois a Tatiana e depois o Rodrigo. Pode seguir, o Sandro segue batendo papo. Eu vou só ajudar a organização aqui, mas quem vai conversar com vocês é o Sandro, combinado? Então vamos lá, Paulo, pode abrir seu microfone. Por mais que permaneça com o microfone fechado, tá bom? Boa noite a todos, boa noite, professor. Extraordinária explanação. Me ajude, por favor. O filme nos fala da negação da morte da filha e da comparação constante que o ator principal fazia com a que estava viva, em depreciação. Conseguiram ouvir a colocação? Opa, é que a gente pensou que ia ter mais alguma colocação, Paulo. Mas, assim, ele fala muito sobre isso, de como essa filha vai lidar com essa negação, como ela vai lidar com essas formas de negação, né? Porque, na verdade, é uma negação difícil de lidar, você nega e você não nega, você abraça e, de repente, você não quer mais abraçar, você diz sim e, de repente, você tem que fazer não. E essa esperança de uma recuperação, por exemplo, é super difícil de lidar. Porque, na verdade, a gente pensa o tempo todo, tá acontecendo algo, mas o que é esse algo? Aí você já depois de um período em que aquela demência, aquele formato já esteja colocado, você começa a se acostumar com a ideia e, de repente, tem uma subida. E, de repente, tem uma renovação daquelas ideias, as memórias voltam e tudo. Eu nunca passei por uma situação dessa, mas deve ser extremamente doloroso. Deve ser extremamente doloroso. Se alguém já passou, fique aberto para conversar sobre isso. Estamos aqui para isso, tá? Mas excelente colocação, Paulo. Realmente eu tive alguma experiência com a minha mãezinha, que sofreu de Covid no mês de março, e quando ela retornou do hospital após 12 dias, percebeu que tinha perdido o filho, meu irmão, caçula. No mesmo período que ela estava internada, meu irmão faleceu, dia 8 de março. Aí, quando ela chega em casa com a notícia que a psicóloga tinha dado no hospital, que o filho caçula tinha morrido, ela entrou num estado de demência complicadíssimo. A negação da morte do filho, a transferência dizendo que, na verdade, quem tinha morrido era um sobrinho, era o neto, e era o outro irmão. Olha, que complicado foi lidar. Ao ponto de nós termos que gravar os vídeos dando alimentação e remédio para ela, porque ela dizia que a gente não estava alimentando. Complicadíssimo. Mas hoje ela está bem, graças a Deus, tá? Nossa, Paulo, sinta-se abraçado, assim, é um relato extremamente triste, acho que é até difícil comentar, porque eu nunca passei por algo do tipo, então, nossa, assim, sinta-se acolhido, tá? E obrigado. A experiência que eu tenho com esse tipo de situação, ela é muito da escuta. Uma coisa assim, muito interessante que a gente pode fazer para melhorar a nossa escuta, aprender mais sobre a nossa escuta, e eu sempre vou falar de escuta aqui, é ouvir os nossos mais velhos. Assim, existe um exercício muito interessante em ouvir os nossos mais velhos, em participar um pouco dessa escuta empática, mesmo que você não esteja com vontade de fazer isso. Tem tanto a ensinar, não apenas sobre o discurso dele, mas como você pode desenvolver algumas situações de paciência, de saber extrair alguma coisa daquele discurso. Então, vocês agora que estão estudando isso, trabalhem sempre esse discurso da melhor forma possível.
e assim, ter a paciência para lidar com isso é fundamental. Acredito que a família do Paulo deve ter lidado com isso de maneiras variadas, assim, mas talvez a paciência com a situação específica tenha sido algo fundamental, não, Paulo? Certamente. A paciência que, inclusive, nos faz acalmar para lidar com aquela sensação de impotência, de não poder reverter nada, que depende do outro, redobrar a sua memória. Mas aprendemos um pouco, estamos aprendendo ainda. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Paulo. Tati, por favor, pode abrir o microfone. 1 minuto e meio, mais ou menos, Tati. Obrigada. Obrigada, boa noite a todos. Eu quero levantar uma questão aqui a respeito do título, que me parece bem relevante. Na tradução para o Brasil é Meu Pai. No entanto, o título original é The Father, que é o pai é mais abrangente. Então, não se trata do Anthony, interpretado pelo Anthony Hopkins, apenas e tão somente como filho da Olivia Colman. É ele mesmo num processo de desmoronamento e nós acompanhando isso. O que o filme nos coloca também de reflexão. Nós vivemos tempos em que, por meio de remédios, acesso à farmácia, medicina, nós seremos longevos. Será que nós já pensamos que não será somente nossos pais, mas também nós que teremos o momento de chegada ao ponto de declínio, né? No momento em que o Anthony Hopkins fala que ele sente, faz a metáfora da árvore da vida, né? E ele compara assim que eu sinto as minhas folhas caindo, né? E compara com elementos da natureza passando, que a vida é isso mesmo, as estações vão passando e vão nos arrebentando pedaços de nós. E o filme me deixou uma lição, eu fiquei muito comovida, para mim foi a melhor atuação do Anthony Hopkins, pelo fato dele ser idoso, ter o pai dele, pela história dele, e o roteiro é sensacional, que nos coloca dentro da mente que está em demência senil, né? É isso, né? Não é claro, acho legal não ser claro que é Alzheimer. E, assim, eu, pessoalmente, eu tenho 45 anos, eu moro há alguns anos com meu pai, que é viúvo. Ele vai fazer 80 anos no ano que vem. Na convivência do dia a dia, meu pai está bem, é apenas cardiopata. Na experiência do dia a dia, eu começo a reparar discursos repetitivos, e aí não vale mais a pena eu que estou ouvindo dizer, não, tu já falou isso, é assim, ó, deixa contar a história de novo, vamos participar desse momento aí da melhor maneira que dá. O filme também coloca a questão do humor do Anthony Hopkins, que não é aquela coisa de um velhinho bonzinho, não. Quando ele fica bravo, ele parte para cima magoando a filha mesmo, né? Então, como nós vamos reagir com nossos entes quando eles estão nesses momentos extremos? É só essa colocação que eu quero fazer para colaborar. Muito obrigada. Não é só essa colocação, é uma colocação sensacional, assim. Quando a gente falou de subjetividades, e o filme brinca muito com isso, quando você coloca um artigo, por exemplo, se o filme chamasse O Pai, ele talvez tivesse muito mais abrangência do que Meu Pai, porque a partir do momento que você aponta o dedo, você está dizendo, não, é o pai daquela pessoa. E tudo bem que o filme vai dizer que a outra personagem é filha, mas eu acho importante esse tipo de olhar, porque a gente vai fazer isso na clínica o tempo todo. O discurso vai ser esse, você vai ver a fala da pessoa, ela vai falar nessas minuciosidades do que ela não consegue dizer dentro de uma consciência. Então, é importante que esses pequenos detalhes sejam colocados. Então, essa visão do título eu acho fundamental. E sinta-se abraçada também, não deve ser fácil, deve ser bastante complexo. E eu acho que a maior parte das vezes, eu acho que a forma que a gente lida com isso tem que ser mesmo de ouvir.
independente do que for, conta novamente a história, conta novamente, fala da determinada maneira, etc e tal. Mas nem sempre é fácil, depende muito do nosso contexto, depende muito de como a gente está no dia a dia. Existem pessoas que chegam na análise com essa demanda assim clara. Eu não aguento mais lidar com o meu pai, sabe? E é importante que a gente tenha esse debate. E é importante a gente acolher essa pessoa que não aguenta mais, sabe? Por quê? Porque é aquilo que vai dar força para ela dar o próximo passo e continuar aguentando. Às vezes ela está ali simplesmente num desabafo, mas dentro daquele desabafo existe uma pequena coisa que ela vai se ouvir em que tudo muda, em que a percepção dela sobre o pai muda, percepção sobre a mãe muda, percepção sobre o entorno dela muda. Então, assim, quando eu falei de paciência lá, eu acho que é muito importante a gente olhar para o conceito de paciência, não como uma coisa ruim, não como, eu tenho que ter paciência, mas simplesmente respirar fundo e falar assim, essa pessoa precisa de mim nesse momento. Eu vou dar o meu melhor para ela, o meu tempo, aquilo, da melhor maneira que eu puder. Isso faz parte do conceito de paciência. Muito bom, Tati. Obrigado por ter compartilhado. Rodrigo, se você quiser abrir seu microfone, você é o próximo. Obrigado, Dani. Sr. Sandro, foi excelente a explicação, tá? Quando eu peguei o filme, eu fui na mesma linha da Tatiana, eu vi o nome em inglês e me coloquei como pai e filho, pensando no meu filho e no meu pai. E o filme acaba nos engolindo, né? E tem vários processos ao longo do filme que acredito que vários dos colegas aqui devem ter sentido, de transferência e contra-transferência, porque nós nos colocávamos nos personagens. E isso é angustiante. Ou seja, eu acho que eu não tenho a demência do personagem aí, mas eu repito várias vezes a mesma coisa para o meu filho de vez em quando, que eu acho que agora eu sei o que ele sente quando eu falo para ele também, né? Então a gente foi se colocando nisso ao longo de todo o processo. A ideia de Paris, para mim, quando ele vê a filha falando que vai para Paris, né? Até determinado momento eu não havia entendido se aquilo lá era fato ou fantasia. Até o momento que eu vi ele olhando pela janela falsa, né? Que ele olhava para fora, onde ele vê um negócio escrito Avalon. Então aquela fantasia que ele mesmo cria, e a gente faz isso, acho que nas nossas vidas, muito, cada um de nós, nos nossos simbolismos e tudo, né? Mas uma coisa que me deixou claro, assim, me apontou no filme nessas condições, onde a gente vê o personagem, o pai, né, com as histórias dele, nós vamos trabalhar com a fantasia dele ou com a verdade quando conversarmos com ele? Porque isso é uma coisa que, às vezes, a filha queria trabalhar na fantasia, o genro na verdade. Aquilo lá magoava ou ajudava. Então, nesse manejo, né? Se puder só dar uma orientação, ou pelo menos alguma indicação, acho que é mais fácil, né? É bem interessante. A colocação é ótima, na verdade. Assim, na verdade, acho que a gente tem que olhar um pouquinho para o conceito de fantasia, se a gente pensar bem, né? Se a gente olhar para quando a gente é criança, a gente é incentivado a ter fantasia. A gente fantasia sobre tudo, a gente brinca sobre tudo, a gente tem olhares diversos sobre tudo. É incentivado o tempo todo a gente fazer esse tipo de... Vai ser criativo, vai viver, vai fazer as coisas. Então, esse processo mental que a gente tem, ele vai se repetir o tempo todo conforme a vida da gente vai evoluindo. E essa relação que a gente tem da fantasia quando adultos, ela começa a tomar uma conotação um pouco diferente quando a gente confunde um pouco a realidade, que na verdade é algo que a gente faz quando criança, mas a gente é incentivado a fazer isso, e a gente começa a ser penalizado por isso. E isso começa em idades variadas, isso começa com algumas pessoas com 20 anos, algumas pessoas com 30, algumas pessoas com 60, algumas vão até os 70, 75 sem passar por nada disso. Então é toda a relação do entorno, toda a relação da família, toda a relação de como ela vai incentivar essa fantasia, ela faz esse papel de até um personagem para nós mesmos. A fantasia é importante para a nossa vida. O problema é quando ela começa a extrapolar um outro formato. Dentro do que você falou, eu acho que é importante a gente entender a dinâmica ali do filme. Que o filme tem a intenção de nos colocar em xeque o tempo todo. É assim, não tem certo e errado. Não é ele tá agindo certo, não é ela tá agindo certo, não é a outra pessoa que tá agindo certo. São situações em que a gente vai ser colocado na vida. A vida nos coloca esses momentos de
realização, esses momentos de conflito. Conflito é alguma coisa que a gente vai lidar o tempo todo com nossos familiares, com o nosso futuro, com as pessoas que vão nos acompanhar até o final da vida. E o filme coloca a gente em não... o olhar subjetivo de cada um dos personagens é importante. Acho que é essa a forma mais importante de a gente olhar o filme. A gente pensa assim, o pai é o principal. Não, o contexto todo não é nem o pai, não é nem a filha, não é nem o genro, o contexto principal é a situação em que as pessoas são colocadas, e o filme brinca muito com uma coisa temporal. Então, em um momento isso é incentivado, num momento isso não é incentivado mais. Quando ele se torna um problema, esse incentivo ele não é mais uma coisa boa, ele é um problema. E assim, você, como pai, agora deve estar dando uma olhada diferente para essas situações, com essas dinâmicas, né? E não tem jeito, em algum momento a gente vai ter que lidar com as situações parecidas de envelhecimento de uma maneira ou de outra. E a gente vai ter que acolher, e em algum momento a gente vai ter que se acolher também. Em análise, o que a gente olha? A gente trata tudo como se fosse um discurso analítico. A gente entende tudo que for colocado por qualquer um daqueles personagens como se fosse uma visão deles, dentro de uma realidade deles, e, como psicanalista, a gente tenta extrair cada um dos pontos dentro da fala para que aquela pessoa possa se entender dentro daquele discurso. Então, quando a gente fala da escuta, da importância da escuta, é isso. Às vezes vai se trazer várias coisas, às vezes não vai se trazer nada. Mas é sempre a subjetividade da pessoa. Aquele discurso não é o discurso é o que está por trás do discurso. Então, esse exercício da escuta ele é muito importante. A gente escutar o tempo todo, o máximo que a gente puder, mesmo fora de análise, a gente começar a falar menos e ouvir mais em alguns momentos. Isso é fundamental para que a gente possa exercitar essa escuta empática. E dentro da análise, em alguns momentos vocês vão ouvir pessoas falando o tempo todo, e vocês vão ver pessoas que não têm nada para dizer. E assim, o manejo disso, ele é fundamental. Então, eu acho que o filme traz isso também como uma visão, vamos dizer assim, subjetiva da situação analítica, que existem momentos para se escutar, existem momentos para se agir, existem momentos para fazer coisas, mas o principal de tudo, existe o sujeito. E ali a gente está lidando com o sujeito individual, a gente está lidando com as experiências individuais de cada um. E é uma história individual de uma pessoa de 80 e poucos anos, de uma outra pessoa de 40 e poucos anos, que se relaciona com uma pessoa que não tem os mesmos interesses. Então, quando a gente fala de subjetividade, é isso. A escuta, ela é única, as dores daquela pessoa são únicas. Só elas sentem aquilo daquela maneira. Então, quando estivermos dentro do set analítico, aquela escuta tem que ser aberta para qualquer coisa que seja dito. Porque aquela é a dor individual, ela é a dor daquela pessoa pelo olhar dela. Se a gente não tiver uma escuta empática para aquilo, por mais que a gente tenha valores, eu acho que é isso, eu acho que aquilo, não, isso tem que ser colocado de lado. Você não está ali dentro da análise para aquilo. Você está ali para uma escuta empática. Você está ali para acolher, mas assim, o acolher não é passar a mão na cabeça, é devolver o que realmente importa dentro daquele discurso todo. E assim, isso faz toda a diferença na estrutura do filme, porque o filme mostra isso claramente. É a visão da filha, a visão do pai, a visão de outras pessoas, os interesses de cada um, e a gente vai ouvir tudo isso no set analítico. E o filme ele é muito feliz nesse aspecto de colocar a gente em xeque o tempo todo. Assim, o que somos nós? Para que a gente está aqui? Sabe? Será que vale a pena? E é bom que o filme faça isso com a gente, porque a gente sabe disso, a vida não é florzinha o tempo todo. A vida não é reta, a vida é torta, a vida é cheia de nuances, é cheia de cores, mas é cheia de black and white também. E a gente precisa ser colocado nesse ponto de vez em quando. É importante para que a gente possa respirar fundo e se olhar para si mesmo dentro daquele contexto. Esse filme é muito bom, e ele é um filme para não se ver uma vez só. Ele tem muito detalhe, assim, tem horas que você se sente incomodado, mas aquele vaso estava ali, aquela cor daquela parede é aquela. É assustador o que esse filme faz nesse aspecto, mas é porque o diretor ele vem de teatro, ele teve a intenção de causar isso mesmo.
E então ele mudava pequenas coisas para mostrar aquela claustrofobia onde estavam os personagens vivendo. E isso mostra claramente em todas essas pequenas mudanças que são colocadas no meio do filme. Então, acho que dentro dessa subjetividade que a gente vai ter que lidar como psicanalistas, isso é fundamental. Obrigado, Sandro. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. André, próximo da sequência. Obrigado, Dani. Professor Sandro, muito obrigado pela explanação. Eu vou pegar um pouco da linha da Tatiana e do próprio Rodrigo para compartilhar com vocês uma ideia de a fantasia versus a realidade do filme. E fazendo isso, dando um relato pessoal. Inclusive, o que a Tatiana disse em relação à demência, inevitavelmente todos nós, se não morrermos antes, teremos demência em algum grau. Isso é fato. Agora, a minha mãe, ela tem Parkinson já há alguns anos, e o Parkinson não é uma doença demencial, exceto com o indivíduo fazendo uso de fármacos, de medicamentos durante muito tempo, ele pode, ao final do processo, apresentar quadros realmente demenciais graves. E agora, no meio da pandemia, eu vivenciei algo muito parecido com isso. De repente, ela começou a ver pessoas dentro da residência, dentro da casa. E, do nada, ela era uma pessoa lúcida, né, não tinha dificuldade para movimento, que é o que o Parkinson indica, e ela estava vendo pessoas. Então, no início, achávamos que era uma brincadeira, e a coisa foi ficando mais grave. Ela não tinha mais... ela não conseguia dormir direito, ela não conseguia usar o banheiro, porque ela via pessoas. E eram várias pessoas, muitas vezes repetidas. E o mais impressionante, havia características nítidas, de cor de cabelo, de cor de pele, formato, roupa, e eram pessoas que habitavam a casa junto com ela. E aí a gente começa a ouvir aquelas histórias, chega um dar uma opinião, outra opinião, familiares chegando e dizendo, isso é da sua cabeça, não tem nada aqui, veja isso. E foi um sofrimento muito grande para a família, durante praticamente uns 2 meses. Eu me lembro ela tem uma confiança muito grande em mim. Chegou um momento que eu sentia o sofrimento, era nítido, exatamente o filme, eu votei no filme, inclusive para a discussão de hoje, e é um filme que eu assisti muito próximo desse evento, e eu me recordo de chamá-lo no quarto, e sozinho eu falei, olha, a senhora está vendo, de fato, tal figura que ela descrevia? Ela falou, olha, sim. Eu falei, eu acredito na senhora, porque aquela pessoa que desenvolve um processo de demência, que seja, e ela vê, gente, não adianta você dizer que ela não vê, ela vê. Nós somos uma carcaça, nós somos um carro, mas, de fato, a nossa mente, o encéfalo, ou o cérebro propriamente dito, é o nosso motor. Então, quando ela me disse, eu estou vendo, eu falei, eu acredito. Eu não estou vendo. Eu não consigo ver o que a senhora vê, mas eu acredito. Só que nós vamos tentar identificar o que é o processo. Então, ao invés da gente contrapor e dizer, não, você não está vendo, isso é coisa... Não. É fato, ela vê, ela está percebendo aquilo. Nós não. E aí, de fato, a gente começou a investigar e, final da história, era uma questão de supermedicamento, a dose do medicamento que ela estava utilizando, depois de 2 meses de sofrimento, nós fomos descobrir que ela estava fazendo uso do medicamento errado e o medicamento estava causando esse quadro de demência. Então, foi estabilizar a dose e as coisas voltaram. Só que, de fato, muitas pessoas sofrem com quadros demenciais na família. Então, é muito importante que a gente tenha essa concepção, porque o sofrimento do Anthony Hopkins, ele era real e durante todo o processo, e não adianta você falar que não era. Então, essa é aquela pergunta, acho que o Rodrigo mesmo perguntou assim, como lidar? É muito complicado você dizer para a pessoa, você está errado. É a percepção. E a gente tem quadros demenciais muito distintos, né? Tem aqueles quadros que podem ser desencadeados por álcool, por quadros, acidentes vasculares cerebrais, e tem aqueles crônicos, né, demenciais, que são os mais complexos, associados ao Alzheimer, associado à própria idade, né, senescência. Mas o filme é fantástico, eu concordo plenamente com toda a sua análise, eu sou suspeito, sou um grande fã do Anthony Hopkins, mas muito obrigado pela grande aula.
Eu que agradeço, André, e sinta-se acolhido, cara. Assim, em algum ponto, todos nós vamos ter que passar por algo similar, seja um parente próximo ou não. Em algum momento a gente vai ter que lidar com algo, com esse tipo de sofrimento em algum grau, sabe? É uma coisa super complexa de pensar, assim. E eu perdi meu pai faz pouco tempo, minha mãe ainda está viva, mas acho que todos nós vamos ter que lidar com isso de uma forma ou de outra. E, assim, o filme, ele traz um debate. Eu acho que tão importante quanto a forma, o conteúdo, é o debate que ele traz sobre como a gente deve lidar, porque a gente não fala sobre isso. A gente não gosta de falar sobre o envelhecimento. O envelhecimento é uma dor. O envelhecimento é um tabu em alguns aspectos. Como é que a gente vai falar sobre essas coisas de uma forma mais aberta, em que a gente possa cuidar um pouco mais de nós mesmos e dos próximos, sabe? Dos nossos mais próximos. Lembrando que, assim, na verdade, a gente nunca teve numa época, numa era do desenvolvimento humano, em que a gente vivesse tanto. Só que a gente não contingenciou isso, a gente não sabe como aqueles anos que a gente ganhou para viver, como é que tratar isso com saúde, como é que a gente vai tratar isso de uma forma organizada, como é que a gente vai tratar isso como se não fosse sofrimento. E assim, a gente vê muito disso em análise, a gente vê muitas pessoas, às vezes, trazendo que não sabem o que fazer a partir de um determinado momento, e se vocês começarem a ter alguns analisantes de idade um pouco mais avançada, você vai ver que eles estão meio perdidos assim com a situação atual, que eles estão buscando acolhimento, muitas vezes que ele não tem na família. E assim, parte disso é o que a gente faz. Em alguns momentos, a gente tem que deixar algumas coisas de lado para que a gente simplesmente possa acolher aquela fala. E às vezes é simplesmente uma fala. Aquela fala que dita da maneira correta, da forma organizada, feita pelo analisante, ela pode ser fundamental naquele momento para ele. Então, esse acolhimento, essa estrutura que a gente cria, esse espaço que a gente cria empático para qualquer um que venha, ele é fundamental para que a gente tenha um bom trabalho. Ainda mais aqui, a gente vive num país muito complexo nesse ponto de vista, a gente não tem muitas perspectivas a partir dali. Então, como é que fica assim, a gente vai fazer as pessoas viverem mais com mais saúde, tá, mas como? O que vai ser dessas pessoas? O que vai ser de nós, de cada um de nós a partir dali? E não é para a gente criar uma coisa assim dentro desse debate sobre o filme apenas, é porque a gente vai lidar com isso todo dia. Independente de vocês se tornarem psicanalistas ou não, vocês têm familiares, vocês vão ter amigos, vocês vão ter vocês mesmos para lidar com isso. E como a gente faz isso da melhor maneira? Hoje a gente vive mais do que em nenhuma outra época da humanidade, mas a gente está vivendo bem? A gente sabe o que fazer? A gente sabe dividir as responsabilidades? A gente tem alguém para nos acolher e para sermos acolhidos de uma maneira positiva, organizada, sem depender de muitos outros fatores? Eu acho que a forma que a gente tem de olhar para isso que o André trouxe, dentro da dor singular dele, porque toda dor é singular, é isso, como a gente olha daqui para frente, como é que a gente olha para essas situações e pode tirar algo de positivo disso tudo para os nossos que estão perto de nós e tudo mais. E muitas vezes, e vocês são futuros psicanalistas e têm que ouvir isso, muitas vezes a gente não quer fazer. A gente não está afim de fazer, sabe? A gente pensa assim, caramba, eu sou colocado nessa situação, a esse ponto, a essa altura desse campeonato, e a gente vai fazer isso. O filme deixa isso claro. Em alguns momentos a personagem da filha quer fazer alguma coisa, em alguns momentos ela não está nem aí, ela quer só não estar ali, não estar passando mais por aquela dor, porque além de ter que vivenciar o sofrimento do pai, ela tem que lidar com o próprio sofrimento, do desenvolvimento da própria vida, que não foi para onde ela deveria, que está ancorada em determinadas coisas e tal. E a gente vai lidar com isso não apenas com o nosso, mas também com os nossos analisantes. E é por isso que o tripé analítico ele é fundamental dentro dessa fala. Assim. Por que a gente precisa ter a nossa análise pessoal? Por que a gente precisa ter a supervisão para suportar? Porque não é fácil. Não é nada simples. A gente está ali na frente com aquele sofrimento o tempo todo, causando uma série de uma escuta empática, uma forma que lidando com as suas próprias dores dentro daquela fala, e essas coisas vão aparecer no dia a dia, e dentro de cada análise, e a individualidade de cada um
Vão ter momentos em que vocês vão estar ouvindo aquilo e do nada vai aparecer uma lembrança sua do passado que vocês não tinham nem ideia que ainda estava ali. Como é que se lida com isso com mais 30 minutos de sessão? Então, acho que a escolha do filme, e parabéns para vocês que votaram no filme, é levantar essa bola, levantar esse debate, porque psicanálise é isso. Psicanálise não é fácil, psicanálise não é simples. Entende? A gente precisa de suporte o tempo todo. Você pensa assim, eu vou fazer 8 sessões por dia, 9 sessões por dia, de 45 minutos. Não é assim. Você sai moído. E você tem que conviver com esse fato. Entendeu? E assim, e você vai sair muito feliz em alguns momentos, você vai sair extremamente frustrado em outros. Por isso, o tripé analítico. Por isso, a importância desse tripé, do tripé, suportar. Então, o filme, ele traz, se a gente olhar de uma perspectiva subjetiva, ele traz muito do aspecto analítico ali. A gente tem que suportar, a gente tem que ouvir, a gente tem que lidar com as fantasias, o discurso não é aquilo é a visão do analisando, e vamos extrair alguma coisa daquilo, e vamos entender aquele momento em que ele está fazendo uma piada, que pode ter alguma coisa por trás daquela piada, entende? E assim, muita gente pensa que é simples, e não é nada simples. É extremamente cansativo do ponto de vista emocional e físico. Então, tem gente que faz as contas assim, eu vou cobrar tanto por sessão e vou aguentar 10 sessões por dia. Cara, tem que rever isso, desculpa a sinceridade, porque não é simples assim. A não ser que você não queira fazer psicanálise e queira simplesmente estar ali, simplesmente para alguém e não ouvindo o discurso daquela pessoa, você não vai suportar. Não vai. E assim, aqui na IPC a gente é muito sério com isso. A gente não dobra a língua. A gente fala, se vocês vão se tornar psicanalistas, o suportar é fundamental. E, assim, o filme traz muito disso. O André trouxe dentro da fala dele algo relacionado a uma estrutura muito pessoal dele. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas, a gente está com mais de 80 pessoas aqui na live, e a gente sabe que essa dor, ela é compartilhada por outras pessoas. Se não for nesse momento, vai ser em algum outro momento. Entende? Dentro de uma singularidade, dentro de uma dor individual, tudo bem. Mas assim, todos em algum momento vamos ter que lidar com isso de uma forma ou de outra. E obrigado por ter compartilhado, André. Obrigado mesmo. Muito bom, André. Obrigada por seu depoimento. Michele Maestre. Oi, Dani. Estou aqui. Olá. Estou aqui. Lucas, acende a luz para mim. Eu gostaria de trazer para vocês que a experiência do filme é uma experiência que eu vivi ela todinha. Eu ajudei a escolher o filme, eu não sabia o contexto, e quando eu fui assistir, era exatamente, eu passei todas aquelas fases. Todas, exatamente todas. Minha mãe apresentou Alzheimer aos 55 anos. Ela ficou bem até os 60, bem esquecendo algumas coisas, não podendo mais cozinhar, mas eram poucos detalhes, muito poucos. E, de repente, as coisas... O meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, se agravou o Alzheimer dela, e nesta época ela precisou vir para minha casa, assim como o pai naquele filme. Quando ela veio para minha casa, houve toda a paciência, todo o amor. Eu sou casada há 18 anos, tenho 3 filhos, e ela veio para esta casa, de um casamento com 3 filhos, e a princípio com muita paciência, porque ela ainda não apresentava muitas coisas. E logo a doença começou a se agravar. E quando a doença começou a se agravar... Lucas, desliga ele. Quando a doença começou a se agravar, começou a afetar toda a casa. Daquele jeito que aconteceu no filme. Eu tenho a impressão que alguém leu a minha história em algum lugar e escreveu aquele filme, só que com um pai. E o que aconteceu? Esta mãe... ela foi ficando cada vez pior, ela começou uma agressividade, ela começou a ver coisas,
A gente entrava e saía, ela falava que eram ladrões aqui dentro de casa, e a gente começou, a princípio, a acreditar. E foi chegando um ponto que as coisas começaram a tomar outras dimensões, e eu liguei um dia, eu tenho uma cena no filme, exatamente, tem essa cena que a médica fala para a filha sobre a clínica, né? Está oculto, mas a gente vê que ela está falando sobre uma clínica. E um dia eu liguei para o médico da minha mãe, eu estava desesperada, e eu liguei porque ela não dormia mais, ela andava à noite, e ele falou exatamente para mim assim: filha, você precisa começar a ver uma clínica para ela. Aí eu falei para ele assim: jamais, eu nasci para cuidar da minha mãe. Acho que eu gritei com o médico até, acho que eu não falei com esse tom, de jeito nenhum. Ele falou: filha, é por você, é pelo seu casamento. E isso foi no mês de setembro de 2020, e as coisas se agravando. A única fase que eu não passei, mas eu quase passei, foi perder o marido. Mas eu quase passei, porque foi muito difícil. E esse médico falou isso, a minha mãe tem um único irmão, e ele um dia me chamou e falou assim para mim, ele era bem ausente, até falou assim para mim: Michele, eu estou achando que que eu preciso ajudar você, mas eu não posso cuidar da sua mãe. Eu estou achando que você vai se separar, e eu estava num sofrimento, era um sofrimento tão grande. Alguém falou o seguinte aqui, eu acho que foi o Sandro, assim posso chamar, ele falou o seguinte, que tem horas que você não sabe se você só está vivendo aquilo ou se você é tanta dor que você já não está mais nem ligando. É isso mesmo, é tanta dor, é tanta dor. E nós tivemos que sair à procura de uma clínica. Fomos à procura dessa clínica, e eu comecei desde novembro de 2020 a conviver com o luto ainda vivo. É algo muito dolorido. É aquela cena. Eu passeio com ela, quando a enfermeira falava para ele que a filha veio, passeou. Ela não está na minha cidade, ela está numa cidade a 220 quilômetros da minha. E eu vou regularmente vê-la. Eu não consigo ficar sem vê-la. Porém, ela não sabe quem eu sou. E a mesma coisa que ele tinha, que ele maltratava a filha e falava da outra, tal, a minha mãe também comigo. A minha mãe me batia quando eu ia dar banho nela, porque ela me via até como um estranho. Então, exatamente, eu tenho mais uma irmã, mas eu fui a filha escolhida para isso. E esse luto ainda vivo é o mais doloroso de tudo. Eu precisei enfrentar, e dentro de enfrentar, eu fui buscar o autoconhecimento para que eu conseguisse enfrentar. Eu busquei uma psicóloga na época, e aí apareceu a psicanálise. Hoje eu sou estudante de psicanálise também, que também era um sonho. Mas é algo assim, que ele é inexplicável, o tamanho da dor. É uma dor imensa você viver. E tudo o que passou no filme é muito verdadeiro. Eles reproduziram a história de conviver com Alzheimer. Minha mãe hoje tem 64 anos. E ela começou há 2 meses a esquecer como anda e a esquecer como mastiga. Então, o luto ainda vivo, ele só vai crescendo, ele não vai diminuindo. É muito triste. Obrigada, desculpa, eu acho que eu falei bastante, passei de 1 minuto e meio, mas eu precisava falar hoje. Ô, Michele, sinta-se acolhida. Obrigada. Poxa, assim, em algum momento, assim, é até difícil comentar sobre isso, porque é uma experiência única, é uma experiência, é muito mais do que individual, porque é um individual compartilhado, vamos dizer assim. E eu não tive uma experiência tão intensa como a maior parte acho que tem bastante gente aqui que passa por algo parecido com isso, mas assim, eu não consigo imaginar como seria. E sinta-se acolhida, tá? Se a gente... Obrigada. Ouvido... Obrigada. Eu agradeço muito. A psicanálise me fez muito bem. Eu agradeço muito a Dani e o Marcos também, que eu estou presente, acho que quase tudo, e eu tenho me ajudado demais, muito. Hoje eu não choro para falar, eu até embargo a voz, mas não porque eu não tenha sentimento.
é porque eu consegui trabalhar esse sentimento em mim. Foi algo muito trabalhado. Eu agradeço as suas palavras de acolhimento, que é exatamente isso. Eu moro numa cidade pequena e eu me lembro que uma coisa assim que ficou muito marcado para mim, quando nós levamos a minha mãe para a clínica, eu fiquei quase um mês sem ir ao supermercado, ou ia num horário estratégico que eu sabia que não ia ter ninguém, porque eu sabia que alguém ia perguntar da minha mãe e eu teria que falar a verdade. E aquilo doía, eu não queria esconder, mas eu tinha que falar novamente do que eu estava vivendo. Aquilo doía. Hoje está mais fácil. Eu resisti para erguer a mão, tanto que eu acho que eu sou quase uma das últimas aqui, mas eu acho que eu precisava falar hoje sobre isso, eu não poderia deixar passar. Muito obrigada por tudo que vocês falaram, me ajudou muito nessa noite. Estaremos Obrigada, aqui. Nê. Obrigada, orgulhosa pelo seu depoimento, viu? Obrigada, Dani. Vocês são parte fundamental desse processo. Obrigada, Mi. Obrigada pela sua presença sempre aqui com a gente, viu? Vamos lá. Aline. Olá, boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite. Bom, eu acho que o filme realmente... Eu acho que eu fui a única que não assisti. Eu vou dizer o porquê. Eu li sobre o filme, tá, professor Sandro? Eu li sobre o filme, mas eu não me senti preparada para assisti-lo. Então, irei falar sobre as minhas experiências. Eu vou falar sobre uma experiência que eu tive, duas no caso, mas eu serei rápida, professora Dani, não se preocupe, tentarei ser breve. Sobre a questão do envelhecimento, eu sou uma filha tardia, eu nasci, a minha mãe já tinha quase 50 anos e meu pai tinha 55 anos. Então, digamos que eu tinha idade para ser neta dos meus pais. E eu saí de casa muito cedo para estudar. E meu pai, obviamente, ficou velho, tal. A palavra velho, acho que às vezes tem um peso muito negativo. As pessoas acham que tem um peso super negativo. Mas para mim, eu não acho que tenha um peso negativo. Por isso eu digo, meu pai ficou velho. E teve uma vez que eu fui visitá-lo, e eu não ia visitá-lo com frequência, e eu sempre tive aquela imagem daquele homem forte, daquele homem que cuidava da gente, né? E ele queria ir ao banheiro e ele pediu a minha ajuda para baixar as roupas dele, porque ele não conseguia. E para mim foi um choque muito grande, porque era minha primeira experiência ajudando meu pai a ir ao banheiro. Limpando meu pai, ajudando ele a sentar no vaso sanitário, ajudando a levantá-lo. Sinceramente, eu não soube o que pensar. Na hora, assim, eu agi no automático. Eu acho que até hoje eu ajo um pouco no automático. E quando ele faleceu, digamos, até hoje eu não falo do meu pai no passado, eu não uso verbo no passado, eu uso o verbo ainda no presente. Eu digo, eu vou para a cidade dos meus pais. Eu ainda estou vivendo a questão do luto. E a questão da minha mãe, eu também estou passando por esse processo de morte em vida. A minha mãe, ela fala com a TV. Quando eu vou visitá-la, ela me apresenta para as pessoas que estão na TV. Fulano, essa aqui é minha filha. Ela deixa de conversar comigo, com as minhas irmãs, para falar com a TV. Ela briga com a TV. A gente teve que dar um celular para ela, velho, para ela poder ligar, para poder conversar com as pessoas da TV. Então, vai fazer... E ela, quando quer sair na rua, ela fica muito brava e ela diz que a gente está prendendo ela em casa e que ela vai chamar a polícia. Então, é uma situação extremamente delicada. Mas a Michele tocou num ponto que eu acho que a nossa sociedade precisa discutir muito, que é a questão de
a questão de casas de repouso para pessoas idosas, que a nossa sociedade ela não é acostumada a ver isso de uma maneira positiva. Se eu, como filha, digo que vou colocar a minha mãe, vou colocar o meu pai em uma casa, né, de repouso, eu posso ser taxada como uma filha ruim. Você está abandonando o teu pai, você está abandonando a tua mãe. Isso não pode não ser verdade. Pode ter casos e casos. Pode ser que eu não tenha condições de realmente cuidar. Tanto condições físicas, condições psicológicas. Talvez seja melhor para o meu pai e para minha mãe ficar lá. E a questão realmente do envelhecer. Por que falar a palavra velho é uma palavra feia? Por que você ter os cabelos brancos, principalmente as mulheres, é visto como feio? É visto como algo negativo? Você ter rugas, você ter a pele flácida. Por quê? E um outro tabu também que precisa ser muito discutido é o tabu da morte. Todos nós vamos morrer. É claro. Só que é algo que nos machuca muito e que nós evitamos pensar o tempo todo. Parece que a gente vive como se a nossa... Pelo menos a ideia que eu tenho, parece que a gente vive como se a nossa vida fosse infinita. E a nossa vida não é. A gente vai morrer. E temos que pensar e falar sobre isso. Então, é mais ou menos isso que eu queria colocar. Muito obrigada pela atenção de todos. Aline, obrigado por ter aberto o microfone. Sinta-se acolhida. Acho que boa parte de nós passa por isso, ou em algum momento vai passar por isso, tá? E sinta-se acolhida. E a gente sabe que não é simples esse processo todo. Mas, se me permite, coragem e veja o filme. Assim, acho que pode te dar uma perspectiva interessante, mesmo que inicialmente você possa ter um certo repúdio pelo tema. Tenta ver. Eu acho que até para a psicanálise, assim, para você estar aqui como estudante, faz essa contra aí dentro do seu raciocínio. Tudo bem, eu vou tentar, professor, prometo. Depois eu te falo. A gente fala sobre dor, o filme fala sobre dor, mas ele fala muito mais sobre experiência, na verdade. E como a gente vai lidar com essas experiências que são inevitáveis na vida da gente. Nós vamos ter que lidar com isso de alguma forma ou de outra. E a gente é colocado o tempo todo nessa situação de como fazer isso, de como lidar, mas... E uma coisa que vocês, como estudantes de psicanálise, vão sempre ouvir é sobre singularidade. Cada situação é única. Cada momento é único, cada tratamento é único, cada atendimento com cada um desses analisandos, eles são únicos. Eles são momentos em que a gente tem uma troca dentro das sessões em que fomenta-se todo tipo de situação e a gente não evita o conflito. O conflito é importante para que a gente exista dentro da psicanálise. E assim, não é um conflito de uma forma negativa, a gente acaba tirando muita coisa desse conflito, inclusive com nós mesmos. E acho que todos nós, em algum momento, vamos ter que lidar com isso. Eu tive uma situação muito complexa. Eu perdi meu pai há 2 anos atrás e ele era uma pessoa com saúde, participava de campeonato de dança com a minha mãe, e de repente ele já não está mais com a gente. Isso é trazido para o setting o tempo todo. A gente tem que aprender a lidar com isso de alguma maneira. Uma pessoa que estava ali com a gente, de repente ela não está mais com a gente. A gente vai ter que lidar com isso e isso é trazido o tempo todo para nós. Então, se cabe aqui uma forma de olhar para isso, veja, enfrenta, vai para frente. Acho que é importante essa visão dentro da sua dor, entendeu? Por mais que seja uma obra fictícia e tudo, ela traz muito de uma realidade dentro do que a gente, cada um de nós vai passar dentro da nossa singularidade. Acho que é inevitável. Mas assim, ainda assim, sinta-se acolhida e vamos fazer disso sempre uma coisa melhor do que realmente é. Você falou um pouquinho sobre
como a gente trata a idade. Eu acho que o seu depoimento é muito forte e muito importante no sentido disso. A gente não sabe lidar. A gente ainda não sabe lidar muito bem com o que a gente vai fazer com as nossas pessoas de mais idade, entendeu? Porque a gente não tem uma cultura para isso. A gente tem não só os impedimentos físicos, legais e medicinais, mas a gente também não sabe muito bem, a gente não conversa sobre isso. A realidade é essa. E na análise a gente vai falar sobre isso o tempo todo. É um tabu, é uma coisa que não aparece o tempo todo numa fala entre amigos e tudo mais, mas na análise isso aparece. E aparece o tempo todo. E principalmente com relação aos nossos pais e como nós vamos lidar com eles, entende? Então, a melhor forma de lidar com isso, numa visão psicanalítica, vamos enfrentar, vamos para frente, vamos para a luta. Mas obrigado pelo seu depoimento. Só um adendo, professor, eu tenho uma amiga que fez uma pesquisa de antropologia na África, agora eu não me lembro em qual tribo que ela pesquisou, mas lá, quando uma pessoa morre, eles fazem uma festa, eles comemoram, porque não é questão da morte, eles estão comemorando a vida que a pessoa teve. Então, é uma visão diferente da nossa e extremamente interessante. Eu acho que esses olhares eles são importantíssimos, nem que sirvam para que a gente tenha novas perspectivas do que fazer com a nossa própria dor, porque ela é individual. E sempre que possível vamos trazer isso para o debate. Acho importante demais a gente falar sobre isso. Mas obrigado por contribuir, Aline. Legal, muito bacana a contribuição da Aline. Obrigada, minha querida. Pessoal, vou pedir para vocês, estamos completando aqui 1h30 de apresentação. Tá? Nós temos ainda mais 4 pessoas para falar e a gente gostaria de acolher essas 4 pessoas, tá? Então, eu vou pedir para que as próximas 4 tentem se colocar na pergunta ou na sua colocação em termos de 1 minuto, 1 minuto e meio, para a gente conseguir acolher todo mundo, tá bom? Então, vou dar sequência aqui na Luciana, depois o Renato, depois o Abraão e, por último, a Sandra, tá bom? Lu, pode abrir o microfone, querida. Ei, Dani, obrigada. Boa noite a todos. Ei, Sandro, muito obrigada pela sua explanação, foi ótima, tá? E esse filme, ele me fez lembrar o que eu vivi com o meu pai, tá? Foi um momento muito, muito bom, intenso, né? Que eu fiz uma reflexão grande. E o que esse filme me trouxe à mente foi que é muito difícil a gente deparar, né, com a doença de uma pessoa querida, e sendo, né, no caso ali, no meu caso, foi um pai, que a gente sempre teve aquela memória dele cuidando, né, dele sendo o gestor da família, e você deparar com seu pai em cima de uma cama, né, meu pai não teve Alzheimer, mas ele teve uma neuropatia, e que ele também, né, ficou demente. E que ele precisava da gente para tudo, para levar ao banheiro, para limpar, para dar comida. Então, assim, é muito triste. Mas eu acho que a lição que eu tirei dessa foi que naquele momento de fraqueza dele, ele precisava da gente. Então, o amor foi maior do que qualquer dor. Eu falei, agora meu pai precisa da gente. E lá em casa, eu que tive que, né, assim, que meio que tomar a frente, porque a minha irmã, meu irmão, no primeiro momento, eles ficaram muito fracos diante da situação. Então, eu, né, fui impulsionando, fui tomando frente de tudo, e no final deu tudo certo. Ele hoje, né, não está mais com a gente, mas o que a gente pôde fazer, a gente fez. Mas a lição que ficou para mim foi essa, foi o amor. E é muito triste a gente ver isso, e o que me marcou mais foi nos momentos finais da vida dele. Eu perguntei para ele, falei, pai, você lembra quem eu sou? Ele falou assim, não. E aquilo ali para mim ficou muito marcado. Eu falei, ele não lembra, mas eu lembro. Então hoje eu sou a memória dele. Se ele não lembra que eu sou a filha dele, né, que ele é meu pai, eu lembro que eu sou filha dele, então eu vou ser a memória dele. E assim foi. Então, assim, o que eu queria deixar é isso,
que não é fácil, é muito difícil a gente passar por isso, mas a gente tem que tirar forças, né? A gente tem que ter essa coragem, porque a pessoa que está ali debilitada, ela que precisa da gente, porque senão adoece todo mundo, e aí, como que fica, né? Então, o que eu deixo é isso. Muito obrigada, adorei a sua explanação. Uma boa noite. Eu que agradeço, a Escola de Psicanálise de Curitiba que agradece, Luciana, a sua participação. E lembrando sempre que a dor é singular e a gente precisa respeitar e acolher cada uma delas como se elas fossem únicas. Tá? Sinta-se acolhida. Muito obrigada. Obrigada, Lu, pela sua contribuição aqui com a gente. Renato, eu que agradeço, minha linda. Renato, pode abrir seu microfone, depois o Abraão e a Sandra. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu sou fã do Anthony Hopkins, sou fã do professor, sem dúvida nenhuma, saudade das nossas conversas. Eu estou vivendo um momento muito atípico. Eu convivi com a minha avó, cuidei da minha avó de 84 anos a 96 anos. E ela teve demência. O que me ajudou muito foi o aspecto da fenomenologia, né? Que é ir às coisas mesmas e parte da experiência do outro. Isso me ajudou muito. Só que agora eu estou vivendo um momento ímpar. Por quê? Meu sogro e minha sogra foram atropelados por uma moto em Bragança Paulista. Olha onde eu estou. Então, teve hemorragia cerebral, 7 costelas quebradas, a bacia trincada. O meu sogro está bem. Eu estou aqui no hospital acompanhando minha sogra e estamos fazendo revezamento. O problema maior foi o meu sogro, porque é o que o professor Sandro falou, a relação com o outro é muito complicado. E o detalhe é quando esse outro, que ele praticamente saiu ileso, se torna extremamente ofensivo. Então, você tem até uma paciência com determinada demência, quando a demência vê imagens de terceiros. Mas quando esse outro é próximo a você e lhe ofende permanentemente, que foi o que aconteceu com meu sogro ontem à noite, hoje de manhã, e convencê-lo de que ela precisa dele e ele queria abandoná-lo e ir embora, isso foi muito dolorido. Eu tentei exercer o potencial de que a gente está aprendendo na psicanálise, mas como eu estou muito envolvido no caso, né, e por ser genro, que isso não seja um ato falho, mas por ser genro e ainda ter que ouvir tremendas ofensas e você querendo ajudar, isso foi muito difícil. Muito difícil. Então, essa relação com o outro se torna muito complicada. Eu nunca vi um momento tão propício de passar um filme como esse, exatamente nesse momento oportuno, né? Por eu estar vivendo isso. Então, essa relação com o outro, para mim, ontem à noite e hoje de manhã, ao estar com meu sogro, foi muito complicado. E confesso que foi difícil, porque ofensa vem e ofensa vai, né? E aí isso foi difícil, foi muito difícil. Então, professor Sandro, esse exercer a empatia do outro, para mim, ontem à noite e hoje de manhã, foi muito mais difícil que os 10 anos de demência da minha avó, com 86 a 96 anos, entende? É isso. E aí, pessoal, eu escutei o Rodrigo comentando, né, sobre a questão do outro, a relação da transferência, a relação das fantasias que o outro possa ter. Então, isso que eu vivi agora. Enquanto é o outro e os terceiros, está tranquilo, você consegue entrar na imaginação. Agora, quando você parte do pressuposto que é com você... Maria, parece é ela. Quando você parte do pressuposto que é com você, aí a coisa já muda de história, né? Então, vivenciar isso na prática é muito difícil. E aí, professor? Grande parceiro.
Sinta-se abraçado. Bacana, pessoal. Renato, muito obrigado pelo seu depoimento. Abraão, querido, pode abrir seu microfone. Renato, por gentileza... já fechou. Obrigada. Abraão. Opa, boa noite, pessoal. Não vou me demorar. Eu nem ia falar, na verdade, porque eu também tenho aquele... geralmente a gente tenta compartilhar coisas bem diferentes, construtivas. Mas, enfim, a Michelle, ela compartilhou algo da experiência pessoal dela. Todos, enfim, acabaram compartilhando uma experiência. Agora com o Renato. Renato, nós... receba nosso abraço, como o professor falou, realmente é uma situação extremamente complicada, e você tem que manter as forças aí, isso também nos faz refletir de onde que nós tiramos a força, né, para continuar, para lutar pelos nossos queridos. E o que eu venho trazer aqui, pessoal, é só também mais uma experiência. Eu também passei por essa questão da demência, uma pessoa muito amada que foi a minha avó, mas existe sim o filme, como bem a Michelle falou, ele retrata todas as fases que uma pessoa possa enfrentar. Inclusive, eu acredito que aquela expressão da filha deveria ter sido a expressão de muitos, né, que passam por esse problema, uma expressão assim, triste, cabisbaixa, o filme todo, duvidosa, né? São questões que se passam aí, mas eu acredito que a palavra da Michelle foi completa e eu consigo também participar dessa fala da Michelle. Não vou me prolongar porque praticamente passei pelas mesmas questões, dei banho em minha avó, cuidei até o fim, e ela me esqueceu o nome, mas nunca esqueceu que tinha alguém que amava, né? Então, e contribuiu muito para a minha formação, para tudo que eu sou hoje. Mas, pessoal, eu fiz uma reflexão aqui. Eu apliquei um curso na minha localidade, uma certa vez, acho que foi em 2017, que foi um curso que foi trazido do Canadá para cá, para o Brasil. Alguns estados absorveram esse curso a partir de um projeto, e esse curso ele fornecia cursos profissionalizantes para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Um desses cursos foi cuidador de idosos. Interessantíssimo o curso, eu tive que assumir, não sabia nada, e assumi à frente desse curso, e tive uma larga experiência em coletar depoimentos das alunas que já tinham prática de cuidadoras de idosos, mas elas não tinham o certificado. E uma coisa interessante na fala aqui da Aline, né, que trouxe uma coisa bastante interessante. No Brasil, não se discute isso, né? Não se tem, assim, uma questão... Primeiro, se não se discute, a gente não sabe tratar. E, na verdade, o cuidador de idosos, aí fora, né, nos países mais desenvolvidos, ele é uma profissão. E ele tem um círculo econômico forte, certo? Dentro daqueles países. Aqui no Brasil, a gente não vê quase ninguém debater sobre o assunto, os cursos são muito tênues, né? Ninguém trata sobre isso como política pública, e a gente não consegue também trazer para dentro de uma esfera de mercado, para dizer, olha, isso daqui tem valor, isso aqui tem valor de mercado, e dá para fazer, é rentável. Além disso, você cuida das pessoas. Como a Aline falou, né? Também me senti contemplado aí com a fala da Aline. E a Michelle também teve que procurar um determinado momento, né, o suporte, né, em uma clínica. Então, são questões sociais que não são individuais, né? Isso daí precisa ser discutido, a gente precisa discutir isso. E as alunas, para finalizar minha fala, elas compartilhavam dores extremas de pacientes que morriam. Então, ela entra numa residência, numa família, para cuidar de um idoso, é contratada para aquilo, e, de repente, não se sabe até quando, tem idoso que falecia com 3 meses, tem idoso que falecia com 2 anos, idoso que até 5 anos. Então, esse processo de falecimento, né, por conta realmente da característica finita, né, do ser,
né? Era algo que elas faziam demais, assim, elas cuidavam das pessoas, mesmo contratadas, mas no fim parecia que se envolviam, parecia não, se envolviam emocionalmente, traziam aquela carga para dentro do curso e não tinha tratamento algum, não tinha suporte psicológico, não tinha um psicanalista, não tinha nem acesso a essa informação. Na época eu me lembro que eu só falava de psicólogo mesmo, nem sabia da existência da psicanálise. Mas eu digo para vocês que o que me ajudou muito em relação a cuidar da minha avó, e inclusive do meu avô também, que teve derrame cerebral e questão de demência, foi não se importar exatamente com o esquecimento. Tá? O esquecimento ele é algo que você pode sistematizar no seu raciocínio para dividi-lo, para deixá-lo afastado. O que importa, de fato, é o cuidado, né? E esse cuidado verdadeiro de quem você ama. A minha avó nunca me esqueceu, ela esqueceu meu nome, mas nunca, de fato, me esqueceu. O filme retrata isso também, que o Anthony Hopkins ele continua perguntando sobre a filha, né? A minha avó, por mais difícil que foi, ela também perguntava quem eu era, quem você é. Eu só dizia assim, alguém que lhe ama. E alguns lapsos de memória vinham, então ela falava meu nome sim, de repente, né? E começava a conversar. Mas eu gostaria só de compartilhar com vocês algo que possa somar também, né? Esse assunto tem que ser debatido. O assunto da velhice, da demência, do Alzheimer, ele tem que ser debatido. Isso é tão gravemente debatido aí fora, né, nos outros países, que já se fala de vacina contra Alzheimer. E lá tem economia, lá tem um campo de profissões também que abarca uma determinada renda, uma economia para isso. E aqui no Brasil a gente anda a passos lentos e com muito preconceito, né? O idoso, ele desde o tratamento que se dá ao idoso, desde a base legal, já é preconceituoso. E não se debate isso, né, dentro da esfera pública. É só isso que eu gostaria de somar aí com os colegas, tá? Muito obrigado. Nós que agradecemos, Abraão. Eu acho também, eu sou muito a favor de que a gente traga esse debate sempre em pauta. Eu acho que é importante. Sofrimento é sofrimento e a gente tem que falar sobre ele sempre que possível. Na psicanálise, a gente não vai ver isso, não vai ver alegria o tempo todo. Na maior parte das vezes, não vai ver. A gente vai lidar com o sofrimento e a gente tem que falar sobre ele, sim, sem o menor pudor, sem o menor medo. E o sofrimento é singular, o sofrimento ele é individual. A gente tem que ouvir cada um na sua esfera, com os mecanismos que a gente possa ouvir da melhor forma possível. Acolher é fundamental. Obrigado pela sua fala. Obrigada, Abraão. Vamos lá. Sandra, a última pergunta, o último depoimento aqui da noite, depois a gente faz um encerramento. Sandra, pode abrir o seu microfone, por favor? Eu só queria agradecer a vocês que, assim, os colegas, né, em dividir as suas dores. Eu fiquei muito emotiva pela história de cada um, e é como o professor disse, que a gente tem que trabalhar nossa emotividade, porque a partir do momento que a gente vai estar numa sala de atendimento, a gente vai deixar isso transparecer para o atendente. Queria dizer a todos vocês que um abraço, né, sincero, que vocês tenham força. Agradecer mais uma vez ao corpo dessa escola, é uma equipe muito boa, adoro todos vocês. E o filme está aí, né? Veio trazer a mensagem realmente que tocou a gente e despertou. No caso, se você nunca parou para pensar que envelhecer, ele tocou em você, né? Ele trouxe realmente uma mensagem muito forte. Eu gostei também da realidade de Aline, ela falou que não viu e acabou. Assim, tipo, ela foi sincera, né? Eu, assim, quando passo da parte de geriatria, pediatria de idosos, crianças, sempre me emotiva muito. Dizer que não é fácil para a gente ver o filme, assim, não foi fácil, mas é como o professor Sandro falou, a gente tem que ver e analisar todos os tópicos, né? Então, vou ver se vejo mais vezes, e também as dicas de filme e de livro, vou ver se também vejo mais uma vez, e agradecer a todos vocês o acolhimento da escola, e
o abrir do coração de nossos amigos. Um abraço para vocês. Obrigada. Nós é que agradecemos, Sandra. Sinta-se acolhida, a todos vocês. A dor é singular, o sofrimento é singular, mas o acolhimento pode ser feito de uma forma bem organizada e tudo mais. A gente passa pelas mesmas coisas, as dores são individuais, mas muitas delas são similares em alguns aspectos. Vamos nos ajudar. E se a gente não se ajudar, se a gente não estender a mão, ninguém vai estender por nós, não. É verdade. Vamos fantástico. Muito bom os depoimentos. Eu tenho certeza que foi o cinema mais tocante, acho que foi o cinema que mais mexeu com a gente, que mais trouxe depoimentos pessoais, né? As pessoas falando das suas experiências, fazendo essas trocas. Eu acho que isso fortalece. Aqui ficou parecendo uma análise de grupo. Quem faz análise de grupo sabe mais ou menos como que funciona. A Michelle faz ali com a gente no radar. Né, Mi, ficou muito parecido, porque são umas trocas bem bacanas. Quando a gente faz uma análise de grupo, a gente seleciona um tema e cada um traz a sua visão acerca daquele tema. E esse filme mexeu muito com a gente, né? E eu achei que foi muito bacana. Sandro, meus parabéns. Fantástica apresentação, fantástica a sua fala, a sua troca aqui com os alunos. Alunos, meus parabéns também. Não alunos da IPC, sejam muito bem-vindos, sejam sempre muito acolhidos aqui por nós, por toda a equipe docente da IPC e por todos os alunos da IPC, que são muito parecidos com a gente acaba se afeiçoando com as pessoas com quem a gente convive, então todo mundo aqui acolhe muito bem. Então sejam bem-vindos quem não são da IPC, os alunos que não são da IPC, as pessoas que não são da IPC, sintam-se muito bem acolhidos, venham fazer cursos conosco também, aqueles que já são psicanalistas. Teremos aí novidades em 2022 com cursos de aprofundamento, curso master, já temos aqui funcionando e já sendo vendido o curso de estratégia de carreira para psicanalistas. Então, a gente tem bastante espaço para acolher também os pares, também os já formados. Vamos aumentar aqui o nosso network, vamos aumentar o nosso contato, os nossos pares, as nossas trocas. Isso é muito importante para nós, né? Isso sempre agrega e sempre aprendemos um pouco mais. Em cada evento desse, né, Sandro? Como a gente sai mais rico de conhecimento com essas trocas, com o depoimento das pessoas, como é gostoso isso, né? É fundamental, na verdade, né? E sempre quando a gente sai desses debates, desses pequenos eventos que a gente faz, é rico. São várias opiniões, são vários formatos, são várias formas de dizer. Falar sobre sofrimento, ele não pode ser algo que a gente não traga para o debate. A gente tem que conversar sobre, porque a gente vai lidar com ele o tempo todo. Então, exatamente, tragam sempre as suas dores, venham participar de todos os eventos da IPC. A gente faz as coisas com o maior carinho do mundo mesmo, para que todo mundo possa ter um espaço de fala, e vamos em frente. E obrigado por todo mundo por ter participado. Eu sei que não é simples, e vamos abrir o espaço do acolhimento sempre que possível. Ok? Sim. Sandra, querida, você manteve a mão levantada ou você quer falar novamente? Desculpa, professora. Eu Esqueceu de baixar, né? Não tem problema. Não tem problema. Acho que falta a Janete. Sandro, você quer passar a última parte, onde você fez um slide bacana de agradecimento, etc? Não, acho que não é necessário. Não? Posso falar. Queria agradecer você, queria agradecer o Marcos, queria agradecer a todo mundo que participou, que foi muito legal. Essa troca sempre é fundamental, e a Escola de Psicanálise de Curitiba está aqui à disposição para que vocês possam fazer parte dela o máximo que vocês puderem. Acho que a Janete levantou a mão. Acho que é a última. Eu só queria propor que a gente pudesse mandar um abraço virtual, assim, fraterno para o Renato, né? Porque o que ele está passando realmente é um momento muito difícil, né? Com duas pessoas na situação, né, ali enfermas, e bastante delicado. E como todos nós temos, né, já passamos por algum problema assim familiar, então a gente gostaria assim de mandar esse abraço, as nossas energias, para que ele suporte isso, tá? Um abraço aí para o Renato, pessoal. Vamos lá, todo mundo. Conversar com o Renato já. Um abraço. Viu? Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada, Sandro. Muito obrigada, alunos. E até o próximo Cineminha em 2022. Fica colado aqui, que a IPC está sempre colado em vocês. Uma ótima noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Um abraço.
Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.